palavra, Senhor Deus, e pedimos que o Senhor nos torne nesse momento cativo, Pai, que o Teu Espírito Santo tire e afaste de nós as distrações, Pai, que o Senhor nos concentre. Sabemos que o Senhor é poderoso, Senhor Deus, e em concentrar nossa mente, em abrir nossa mente, em abrir os nossos olhos espirituais, abrir o nosso entendimento, o nosso intelecto, para entender a Tua palavra, Senhor Deus, e assim também nos dê força para aplicar na nossa vida, Senhor Deus, o que for falado nessa noite, Senhor Deus, que o Teu Espírito Santo nos direcionar nessa noite, Pai, nos ajude, Senhor Deus, a colocar em prática tudo isso, Pai. Assim é o que nós te pedimos em nome de Jesus, Pai, eu te peço, Pai, que o Senhor use a minha vida segundo a Tua bondade, a Tua graça, em nome de Jesus, amém. Amém, meus irmãos? Você achou aí Jeremias capítulo 2, verso 13? Amém? Meus irmãos, daqui a pouco nós vamos ler, deixa eu fazer uma pequena introdução aqui. Nós vamos falar sobre novos começos, estamos dando sequência à nossa série. O título, como eu já falei, é Abandonando o Passado e Abraçando o Futuro. Agora, eu começo com algumas perguntas. Você já se sentiu como se estivesse, quem sabe, em um deserto interminável? Como se cada dia fosse apenas uma repetição do dia anterior? Quem sabe você tem passado dificuldades ou alguns problemas que têm se repetido na tua vida, que passou lá no passado, quem sabe há 2 anos atrás, quem sabe há alguns meses atrás, e quem sabe há uma semana atrás, e se repete, e vem se repetindo na sua vida. Talvez você esteja enfrentando um cativeiro emocional, ou talvez um cativeiro espiritual, quem sabe escravo das suas emoções, quem sabe você tem estado se sentindo pesado, com um fardo pesado, pelos erros do passado. Quem sabe os erros do passado, quem sabe aquelas coisas lá do passado, e talvez muito distante. A palavra diz que o Senhor não lembra mais dos nossos erros, o nosso pecado foi lançado no mar do esquecimento. Mas muitas vezes nós insistimos em tocar de novo em certas áreas, ou ficar lembrando, ou continuar carregando esse fardo pesado, que não é nosso mais. Mas talvez então esses fardos pesados tenham trazido para ti algumas circunstâncias, desânimo, ansiedade, pensamentos até sombrios, quem sabe muitas vezes, e talvez você tenha olhado para o teu redor e não tenha achado uma saída desse deserto, dessa repetição, dessa constante repetição. Agora então imagine por um momento, meus irmãos, uma pessoa que perdeu tudo, sonhos desfeitos, relacionamentos quebrados, escolhas erradas, e que isso resultou em um isolamento. Talvez essa pessoa seja você. Talvez, como muitos, você tenha pensado, não há mais esperança, não tem mais como resolver isso, porque isso tem acompanhado a minha vida toda, como a gente costuma dizer, desde que eu me conheço por gente. Talvez um trauma da infância, que te acompanha há anos, e anos e anos, e você ainda não superou esse trauma, e talvez tenha pensado isso, não há mais esperança para mim. Essa sensação então é uma sensação de estar preso a um ciclo que se repete e se repete. Agora o profeta Isaías, meus irmãos, ele escreveu um momento aqui de profunda crise do povo de Israel. O povo aqui havia sido levado cativo à Babilônia. Então era um momento difícil para eles. Além de eles terem sido levados cativos à Babilônia, eles tiveram o templo deles destruído. A sua vida ficou para trás. Imagina tudo que eles tinham construído, todo um tempo que eles tinham trabalhado, tudo que eles tinham ou entendiam como deles, foi tirado deles. E o profeta Isaías agora fala então que o templo havia sido destruído e tudo que pertencia a eles foi perdido. Para eles então o futuro era incerto, e o presente deles era doloroso, porque eles estavam presos, cativos na Babilônia. Talvez muitos devem ter se perguntado, quem sabe deles, por que isso está acontecendo? Por que isso aconteceu? Será que Deus ainda se importa conosco? Quem sabe tua foi essa pergunta essa semana, ou aos últimos dias, quem sabe você se fez essa pergunta: por que isso está acontecendo de novo comigo? Será que Deus se esqueceu de mim? Será que esse Deus que cuida de tantas outras pessoas não tem cuidado de mim? Será que Deus se importa comigo? Talvez essa seja a mesma pergunta que ecoa no teu coração, ou tem ecoado no teu coração. Agora o cativeiro de Israel, meus irmãos, foi um acidente, não foi algo que foi por acaso, foi uma consequência direta de anos de rebelião contra Deus. O povo de Israel é o povo de Deus,
Era e continua sendo. E nós hoje, como igreja do Senhor, fizemos parte, fomos enxertados, fizemos parte da igreja, fizemos parte do Israel de Deus. Mas o povo de Israel naquele tempo, meus irmãos, então havia se rebelado contra Deus. Então esse cativeiro não foi por acaso. Eles haviam trocado a adoração ao Senhor por ídolos, confiando mais nas suas próprias forças, nas alianças. Eles confiavam, sabe como, meus irmãos? Eu tiro por nós hoje o que nós passamos no Brasil hoje. Pelas alianças políticas que eles fizeram naquela época, Israel fez naquele tempo, eles achavam que estava tudo certo. Talvez nós estamos passando o que nós estamos passando hoje no Brasil, que você sabe que é só a misericórdia de Deus mesmo, para guardar o nosso país. Porque nós estávamos pensando, quem sabe, que um político ia resolver tudo. Que um político ia ser o nosso salvador. Nós estávamos esquecendo de Jesus e falando, não, mas se esse cara ganhar, o Brasil vai ser o céu na terra. Deus falou, não, vocês estão confiando demais em um homem. Então eu vou mudar a história. Foi assim com o povo de Israel. O povo de Israel tinha trocado a adoração, que era só a Deus, o Senhor, Deus deles, por ídolos. Agora não só bastasse isso, então eles estavam confiando nas alianças que eles tinham feito. Não, nós fizemos uma aliança com o povo assim, nós fizemos uma aliança com o povo aqui, com o povo lá, então não vai ter problema, não vamos ter guerra, ninguém vai tentar invadir. Então nós estamos bem. Eles estavam, ou seja, confiando nas alianças políticas e também na força dos próprios braços deles. Assim como nós, meus irmãos, Israel havia se afastado do propósito para o qual foram criados. E assim como nós sofremos as consequências, Israel também sofreu as consequências. E a consequência então aqui que eles sofrem agora é ser cativo de Babilônia, por causa da rebeldia deles. Mas aqui está então uma boa notícia, meus irmãos, o cativeiro não era o fim da história. Vamos ver agora que Isaías nos mostra que o cativeiro não era o fim da história. Que por mais que você, quem sabe por uma consequência até de uma desobediência tua, você tenha estado cativo de algum sentimento lá do passado, cativo, ou quem sabe pensando que está num deserto interminável que nunca passa, isso tem um fim. Deus corrige, talvez seja uma consequência que Deus está corrigindo, ou trabalhando, te moldando, mas vai passar, há uma solução. Então a boa notícia é essa, o cativeiro não era o fim da história. Deus em sua infinita misericórdia aqui, falou então através de Isaías e prometeu um novo começo para esse povo. Havia uma promessa não somente de uma simples libertação física, mas de Deus restaurar a esperança deles. Essa era a promessa, e é exatamente isso que Deus faz, meus irmãos, é exatamente isso que Deus faz. Quando a gente acha que não tem mais esperança, Deus renova a nossa esperança. E essa promessa que Isaías fez lá atrás, é a promessa que continua para nós. Essa promessa continua para mim e para a tua vida. Deus é um Deus de novos começos, como nós louvamos nessa noite. Deus é aquele que cria caminho no deserto. Deus é aquele que cria fontes onde não tem fontes. Aquele que traz suprimento, aquele que mantém e supre a necessidade não só física, mas também a nossa espiritual, da nossa alma. Não há nada mais que possa suprir a necessidade da nossa alma, a não ser o Senhor. Então é exatamente isso que Deus faz. Ele olha para nós, mesmo quando estamos quebrados, desanimados ou se sentindo sem valor. E o que Ele diz é, eu ainda não terminei com você. Ele ainda não terminou, aquele que começou a boa obra, Ele não terminou ainda. E a obra não é uma obra ruim, não é uma obra de destruição, é uma boa obra. Talvez você tenha que derrubar algumas coisas. Talvez o Senhor vai derrubar algumas paredes que você colocou à frente e que você não deixou Ele mudar algumas coisas. É preciso, quem sabe, derrubar algumas paredes, mas a obra é boa, não é uma obra ruim. Talvez quando você olha para os entulhos que se juntou, com essa parede que se quebrou, com essa parede que o Senhor tem trabalhado e tem mudado na tua vida, você olha e fala assim, essa obra talvez não seja boa, talvez seja uma obra de destruição. Mas aquele que começou a boa obra é fiel para concluir. Então a palavra de Deus, então Deus aqui fala que Ele ainda tem planos com você. Ele é o Deus que faz caminhos onde não tem estrada, traz vida em lugares secos como o deserto, transformador em propósito. Esse é o nosso Deus. Se você aqui hoje tem carregado então a culpa, quem sabe pelo desânimo,
Quem sabe você tem estado desanimado, carregando uma culpa. Deus, sabe de uma coisa, Deus não ignora a sua dor. Deus conhece a dor de cada um de nós, a dificuldade de cada um de nós. Ele conhece. Muitas vezes achamos que Ele nos esqueceu, que por estar passando por uma situação. Mas Ele conhece, meus irmãos, Ele conhece cada lágrima, Ele sabe cada lágrima que você derramou, cada lágrima que você tem derramado, cada luta que você tem enfrentado. E Ele tem um plano, mesmo quando você não consegue enxergar, mesmo quando nós estamos em lágrimas e não vemos a solução, meus irmãos, Ele tem um plano, e o plano dele é perfeito, o plano dele é maravilhoso, o plano dele não falha, o plano dele não mudou. Ainda quando nós somos infiel, o Senhor permanece fiel na nossa vida, e glória a Ele por isso. Assim então, como Ele prometeu para Israel, meus irmãos, Ele também promete a você, a um novo começo, a um caminho no meio do deserto. Mas esse novo começo, meus irmãos, não é algo que nós criamos com a nossa própria força. Talvez isso que nos frustra, que nós queremos ter o domínio de resolver as coisas. Nós queremos ainda fazer com as nossas forças. Então não se trata de um esforço humano esse novo começo, mas de uma intervenção divina. O mesmo Deus que libertou Israel da Babilônia está presente hoje aqui, e pode nos resgatar, pode nos libertar. É Ele só que pode restaurar nossas vidas. Agora a pergunta é: você consegue perceber isso? Nós vamos mergulhar então nesse trecho agora de Isaías aqui, e vamos ver o que Deus faz aqui com esse povo. Vamos descobrir como o mesmo Deus que prometeu para esse povo é o mesmo Deus que promete para nós, é o mesmo Deus que cuida das nossas vidas. É um Deus que faz todas as coisas novas. É um Deus que não apenas resgata, mas Ele traz um novo propósito para nós. Então quero ler com você ali onde eu falei Jeremias capítulo 2, depois nós vamos para Isaías. E o primeiro ponto aqui é o pecado e as suas consequências. Jeremias 2,13, está aberto aí? Amém? Jeremias 2,13 diz assim: porque o meu povo cometeu 2 males, abandonaram a mim, a fonte de água viva, e cavaram cisternas rachadas, que não retêm águas. Olha o que Deus diz, Ele diz, começa falando que o seu povo cometeu 2 males. Primeiro abandonaram ao Senhor, que é a fonte de água viva. Depois cavaram cisternas rachadas, ou seja, confiaram nos seus próprios braços. Não precisamos mais tomar dessa água, nós temos a nossa. A história do cativeiro babilônico aqui então, meus irmãos, começa muito antes do exílio em si. Muito antes deles estar presos lá, o povo de Israel é chamado para ser uma nação santa, um povo escolhido, para refletir a glória de Deus. Mas eles haviam se afastado do propósito, como Jeremias aqui disse. O profeta Jeremias aqui, Isaías também alertaram repetidamente, várias vezes, sobre a consequência de abandonar. A consequência de abandonar o Senhor. Eu não sei se você em algum momento da tua vida, você já abandonou o Senhor. Eu não sei se em algum momento da tua vida você já se afastou do Senhor. Que eu acredito assim, meus irmãos, a palavra não diz que alguém se afasta do Senhor e perde a salvação. Se verdadeiramente você for salvo, você foi salvo por Jesus, não foi salvo por você. Então você não perde o que não é seu, a salvação pertence ao Senhor. Mas se você se afasta do Senhor, vai ter consequências. Então eu não sei se você se afastou do Senhor em algum momento da sua vida. Mas o povo de Israel agora se afastou do Senhor. E aqui então agora Jeremias e Isaías começam a alertar e alerta repetidamente, várias vezes, a consequência de abandonar o Senhor. Eles denunciaram aqui então, Jeremias, Isaías denunciaram a idolatria, a injustiça social, a falsa confiança e as alianças políticas e militares que o povo fazia. O pecado do povo não foi apenas contra a lei de Deus, mas contra o relacionamento que Deus havia estabelecido com eles. E Jeremias 2,13 aqui que nós fizemos leitura, é um resumo da condição espiritual de Israel. Eles abandonaram a fonte de água viva,
e preferiram cavar suas próprias cisternas. Cisternas seriam como caixa d'água hoje, ou poços. Mas a palavra do Senhor diz que esses poços que eles mesmos cavaram eram rachados, ou seja, vazava. Esse abandono então não foi apenas um erro isolado, mas um padrão contínuo de rebeldia deles. Ao longo dos anos então Israel negligenciou os mandamentos de Deus e se voltou para os ídolos das nações vizinhas. Quando eles foram fazendo aliança, meus irmãos, com as nações vizinhas, eles foram deixando Deus de lado e foram adorando os deuses dos outros povos também. E isso foi causando rachaduras. Além de ele estar enchendo a sua própria caixa, não se alimentando mais da água viva que é o Senhor, eles estavam se alimentando de outras águas, fazendo as suas cisternas que estavam rachadas, e cada aliança que eles faziam se rompia mais ainda. Então a idolatria era mais do que uma adoração a imagens. Não era só isso, era uma troca de confiança. Não era só adoração a imagens, era troca de confiança. Eles estavam trocando a confiança do Senhor por um controle próprio do seu destino. Sabe aquela história de meu destino faço eu? Eu que sei o que eu vou fazer. Eu tenho meus planos, o plano de Deus deixa para lá. Mais ou menos isso, meus irmãos. Quando nós começamos a se afastar de Deus, você vai vendo que Deus deixa de fazer parte dos teus planos. Foi isso que aconteceu com Israel. Israel começou a se afastar de Deus, e quando ele se afasta de Deus, Deus deixa de fazer parte dos planos deles. Eles começam a falar, não, é o meu plano. O plano de Deus não interessa. É o meu plano que é mais importante. É assim que acontece na nossa vida. Quando nós se afastamos de Deus, o meu plano é que prevalece, e Deus vai ficando de lado, e vai ficando de lado, e o meu plano, o que acontece? O caminho do homem, aos olhos do homem, parece bom, a palavra diz, mas aos olhos do Senhor é caminho de morte. Então a idolatria aqui era um desejo também de controlar seu próprio destino, ou seja, fizemos uma aliança aqui, aliança lá, nós não vamos se atacar, estamos tudo em paz. Eles não falaram, eu não preciso de Deus, mas deixaram Deus de lado, simplesmente assim. Então essa idolatria levou o povo a uma falsa sensação de segurança. Está tudo certo, agora eu estou seguro. Eles acreditavam então que por terem o templo de Deus em Jerusalém, estavam protegidos de qualquer desastre. Aquela história, você abre lá a Bíblia na tua casa, no Salmo 91, e deixa lá na tua casa aberta, daí nem o mal vai suceder até a tua tenda. Só que não, meus irmãos, só que não. Eles estavam confiando, meus irmãos, porque eles tinham o templo do Senhor, porque lá estava a presença do Senhor, que representava a presença do Senhor no meio deles. Não, está aqui, agora nós podemos fazer aliança, podemos seguir a nossa vida. E por isso que eu digo, meus irmãos, quando alguém se converte, entrega a vida para o Senhor e fala assim, que alguém fala para mim às vezes assim, mas eu não concordo, porque assim, muitas vezes, pastor, porque às vezes as pessoas, elas se convertem e continuam fazendo as coisas do mundo, traindo a esposa, fazendo isso, fazendo aquele outro. Fala, verdadeiramente nunca se converteu, nunca foi do Senhor, porque se fosse do Senhor, havia arrependimento. Então eles acreditavam, meus irmãos, em muitas situações, que por terem o templo, como eu falei, eles estavam protegidos de qualquer situação, qualquer desastre. Porém, como o profeta Isaías advertiu este povo, Isaías 29:13, já que não tem projeção hoje, vocês vão abrir a Bíblia então. Jeremias, volta, Isaías 29:13. Isaías 29:13. Diz assim, acha no teu celular aí também, se você tem um celular aí com aplicativo. Isaías 29:13 diz assim, meus irmãos: esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração deles então era vazia, era uma adoração sem sinceridade. E Deus aqui não se agrada, meus irmãos, de rituais. Deus não se agrada de rituais, tanto daquele povo quanto o nosso ritual. Que o culto de hoje, que a adoração de hoje, que você fez hoje, que a adoração da tua vida no cotidiano, não pode ser um ritual.
Você fala, não, eu vou cumprir isso aqui porque é um ritual da minha vida. Sabe o que é um ritual, meus irmãos? Aquilo que você segue repetidamente, mas não tem mais sentido. É aquilo que virou, como é que se diz? Esqueci a palavra. Comum no teu cotidiano. Virou algo que você não tem mais sentido. Quem sabe você veio para o culto hoje e pensa, eu só vou lá participar de mais um culto. Eu vou lá cantar junto com o pessoal da banda. Eu vou lá hoje só porque eu tenho que ir. Porque todo domingo eu vou. Eu tenho que bater minha carteirinha. Isso se torna um ritual. E quando se torna um ritual não tem mais sentido. E isso que Deus não gosta. É isso que Deus não se agrada. Ele fala que Ele não se agrada do povo que honra com os lábios, mas está longe dele. Ou seja, virou um ritual. É algo que não é mais uma adoração verdadeira, genuína. Aqui a palavra diz que era uma adoração então vazia, sem sinceridade. E Deus não se agrada, meus irmãos, de rituais, então, sem um coração transformado. O resultado, então, dessa rebeldia foi o juízo. Deus permitiu, então, que a Babilônia levasse esse povo. Levasse e fosse um instrumento de disciplina contra Israel. O cativeiro babilônico foi uma consequência direta do pecado do povo. Foi como Isaías declarou. Isaías 59:2. Olha o que Isaías fala. Mas as iniquidades de vocês fazem separação entre vocês e o seu Deus. E os pecados de vocês, que vocês cometem, o levam a esconder o seu rosto de vocês, para não ouvir os seus pedidos. A destruição então de Israel aqui, meus irmãos, e o exílio, foram um momento de profundo sofrimento e humilhação para o povo. Eles perderam suas casas, seu tempo, sua identidade. Perderam sua identidade como povo de Deus. Tudo isso por causa Tudo isso porque eles não amavam mais o Senhor. Tudo isso, meus irmãos, porque eles tinham perdido o temor, porque eles tinham perdido a reverência, porque eles não adoravam mais o Senhor em verdade. Que era só mais um ritual para eles. Era algo do cotidiano, era algo comum. Era algo comum, meus irmãos, e não que não seja algo comum como a gente ministrou semana passada aqui, seja algo errado, mas que eu digo assim, era algo que era repetido, era algo que eles estavam toda vez fazendo, mas não tinha mais sentimento naquilo. Não tinha mais algo que reverência ao Senhor. No entanto, mesmo em meio de juízo, então Deus não abandonou eles. Deus usa a Babilônia para corrigir o povo. Mas Deus não abandonou o povo. Então muitas vezes, meus irmãos, nós somos corrigidos pelo Senhor. Isso não é um sinal de abandono. Que Deus vai corrigir Babilônia também. Então talvez Deus tenha usado alguém ou algo para tratar contigo. E essa pessoa, quem sabe, se sente um instrumento da justiça de Deus, fazendo mal para você, ou fazendo algo que, como aconteceu com o faraó, como vai acontecer com esse povo da Babilônia, estava sendo usado para açoitar o povo de Deus, para corrigir o povo de Deus, mas não ia ficar assim, porque o povo era de quem? Você não é filho de qualquer um, meus irmãos, você é filho de Deus. Era o povo de Deus, então ele estava corrigindo o povo de Deus. E Deus então agora não tem abandonado o seu povo, Deus não abandonou o seu povo. Como diz em Lamentações 3:22-23, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, elas renovam-se a cada manhã. A misericórdia de Deus ainda estava com o povo, ainda que eles estivessem sendo corrigidos pela Babilônia, ainda que eles estavam sendo corrigidos. Sabemos que Deus é justo, mas também é cheio de misericórdia. O cativeiro então não foi o fim da história de Israel, mas um ponto de virada na vida do povo de Israel. A história de Israel então, meus irmãos, reflete em muitas maneiras a nossa própria condição. A nossa própria condição, assim como eles, nós também somos tentados muitas vezes a abandonar Deus. Nós somos tentados em muitas das vezes em abandonar Deus e buscar segurança nos ídolos modernos.
Talvez você foi tentado hoje ainda. Quantos não foram tentados hoje ainda pelos ídolos modernos? E hoje o nosso ídolo os nossos ídolos podem não ser feitos de pedra e gesso. É porque nós achamos muitas vezes que o ídolo é aquele que é feito de pedra e gesso. Que o ídolo é aquele que esse povo lá naquela época adorava, que era feito de madeira. Mas hoje, meus irmãos, o nosso ídolo que pode nos enganar, o ídolo que pode nos fazer, ou tentar nos fazer abandonar Deus e se afastar de Deus, são os ídolos modernos de hoje. O dinheiro, o sucesso, relacionamentos, ou até mesmo nossa reputação. Eu tenho muito dinheiro, então eu não preciso mais de Deus. É como aquela parábola que Jesus conta, que aquele homem disse: olha só, eu juntei tanto, que eu vou ter que fazer mais celeiros para mim. E agora, como eu juntei tanto, vou fazer mais celeiros para mim, eu posso me aposentar. Posso ficar de boa. Posso ficar tranquilo. Porque eu já tenho muito ajuntado em meu celeiro. Que eu posso gastar minha vida toda e ainda assim, a partir daqui vai sobrar ainda. Posso esbanjar. Mas o Senhor Jesus falou para ele: louco, nessa noite pedirão tua alma. E o que tu tem preparado e para quem será? Esse é um ídolo, meus irmãos, moderno hoje, que pode nos tirar da presença de Deus. A confiança no que nós temos, a confiança no que nós possuímos, pode nos afastar de Deus. Então hoje não é a pedra, o gesso, a madeira que trata nós como, que nós tratamos como ídolo. Quem sabe pode ser o dinheiro, pode ser o sucesso. Você pode alcançar o sucesso sim, e isso é bom e agradável, desde que seja para a glória do Senhor. Você pode ser um bom médico, você pode ser um bom profissional, um engenheiro, você pode ser uma dona de casa para a glória de Deus. Você pode ser um bom marido, um bom pai, um bom empregado. Mas o teu sucesso não pode se tornar teu ídolo, porque não tudo vai girar em torno disso. Também não pode ser por causa dos relacionamentos. Você tem tua família, você ama a tua família, e glória a Deus por isso, você deve amar cada dia mais, mas a tua família não pode te afastar de Deus, não pode se tornar um ídolo. Teus filhos são herança do Senhor, os nossos filhos são herança do Senhor, mas não pode se tornar um ídolo na nossa vida, a ponto de nos afastar de Deus. Já escutei testemunho, meus irmãos, infelizmente, de pais que falam assim: eu não fui no culto porque meu filhinho não queria ir. Seu filhinho não quer ir, o filhinho se manda ainda. Pode ter 18, eu falo para o Pablo, pode ter 18, pode ter 20, se tu morar na minha casa, quem manda aqui sou eu. Se quiser mandar, não, vai morar na tua casa. Mas é isso, meus irmãos, idolatrar, então não podemos idolatrar os relacionamentos também, pode ser, um ponto de idolatria na nossa vida pode ser um relacionamento, pode ser o casamento, pode ser a família, pode ser os filhos, pode ser a sogra. Quem sabe toma tanto tua sogra, glória a Deus pelas sogras, toma tanto tua sogra que tu fala assim: hoje eu não vou para o culto para ficar com a minha sogra. Não, traga a sogra para o culto. Amém? Vocês estão comigo aí? O nosso ídolo pode ser a nossa reputação. Talvez você olha todo dia o Serasa e o SPC. Sabe, tem um aplicativo lá para consultar, né? Você pode olhar todo dia e tu olha e fala assim: ó, 900, olha meu score, que lindo, 900 meu score. Olha, faz 5 anos que eu não devo mais. Ah, é uma reputação. Não, eu tenho uma reputação ilibada. E Deus? É para a glória de Deus ou é para a tua glória? Então, talvez a tua reputação tenha te colocado num pedestal. Você tem colocado a tua reputação num pedestal, e eu já ouvi muitas pessoas pregar até, meus irmãos: olha, graças a Deus não devo nada para ninguém. Não, nem graças a Deus deu. Se tivesse dado graças a Deus, ainda estava dando glória. Falei assim: eu não devo nada para ninguém, eu não sei o que, a minha reputação é... Mas é a minha ou é para a glória de Deus? Se você tem uma boa reputação, glórias a Deus por isso. É porque o Senhor te deu condições, tem te dado e tem te mantido. Mas isso não pode ser um ídolo na sua vida. Deixa eu para frente. Agora, quando colocamos então a nossa confiança nessas coisas, meus irmãos, estamos cavando cisternas rachadas.
que não podem reter a água. É uma confiança falsa. Além disso, então, nós experimentamos as consequências dos nossos próprios erros, do nosso próprio pecado, seja por escolhas erradas, relacionamentos quebrados, ou prioridades distorcidas, como eu falei, priorizar outras coisas. Quantos hoje, meus irmãos, não estou falando aqui, mas em vários lugares do mundo, que hoje priorizaram qualquer outra coisa, além de estar na presença de Deus? Quantos que hoje tiveram uma semana abençoada, no trabalho, na família, em toda situação, na saúde, estava ótimo, não buscaram o Senhor hoje, não aqui, mas em tantas igrejas, em tantos lugares, não foram servir ao Senhor, não foram adorar ao Senhor, não foram buscar ao Senhor. Quantos, quem sabe, meus irmãos, então tem mudado as suas prioridades, tem distorcido as suas prioridades. Então nós podemos nos encontrar em cativeiros, quem sabe emocionais e espirituais, sentindo o peso das nossas decisões, por causa das decisões vão se afastando, Hoje que dia maravilhoso, um dia lindo hoje. Quem sabe quantos não falaram assim, sabe de uma coisa? Eu vou passear com a minha família. Teve o sábado ontem o dia todo, tranquilo para passear com a família. Teve hoje domingo o dia todo, mas quem sabe não tirou um tempo para ir buscar a Deus. Aí começa a idolatrar. É aquela história do carro, eu não tenho um carro, mas se Deus me der um carro eu não vou perder um culto. Ainda bem que Deus é misericordioso, né, meus irmãos? Aí compra o carro, chove, eu não vou sair porque está chovendo. Imagina que eu vou no culto hoje, está chovendo. Sabe uma coisa, esse final de semana eu vou viajar. Veja, faz um mês que não vai mais no culto. Aí está lá no meio do não sei aonde, o carro quebra, bate o carro, sei lá o que acontece, o diabo que é culpado. Não foi Deus mesmo, Deus permitiu mesmo, foi o diabo que é culpado não. É Deus corrigindo e falando assim, eu vou te deixar de a pé, quem sabe tu lembra, né? Sabe, faz até uma oração, Senhor, se passar uma agora para me socorrer. Glória a Deus, meus irmãos. Então, como Israel, às vezes acreditamos que podemos consertar tudo sozinho, mas acabamos perdidos e sobrecarregados, e nos tornamos escravos das situações. O pecado não apenas nos afasta de Deus, ele nos aprisiona. Como Charles Spurgeon falou e declarou, o pecado é o maior dos tiranos. Ele promete liberdade, mas dá cativeiro. É isso que o inimigo fala. Tu vai servir a Cristo, vai se converter mesmo. Tem certeza? Vai perder toda a tua liberdade. Não vai mais ser livre. Sabia que tu não vai fazer isso, aquele outro. Perdeu toda a tua liberdade. Mentira do diabo. Aí que você é livre verdadeiramente. Aí que você verdadeiramente é livre. Você é livre porque você pode dizer não para as coisas. Você recebe a autoridade para dizer não para as coisas. Quando alguém fala para mim, você pode beber? Eu falo, eu posso. Tu não pode. Alguém que não aceitou a Cristo, não recebeu Cristo como Salvador. Tu pode? Eu falo, sim, todas as coisas me são listas. Nem todas me convêm. Mas você pode beber? Sim, Deus condena a embriaguez, mas não tomar. Tá, mas tu pode? Então, claro que eu posso. Mas eu posso tomar um pouquinho assim, experimentar, e digo, não quero mais. Agora tu não pode fazer isso, porque você não é livre verdadeiramente. Você não tem esse poder de ser livre do pecado. Sabe o que vai fazer? Você vai tomar um golinho, vai falar, enche o copo de novo. Vai tomar mais um, então não tem liberdade, meus irmãos. Verdadeiramente nós somos livres em Cristo. Então quando o diabo diz para você, não se converta, não entrega a vida para Jesus, que você vai perder a tua liberdade, é mentira. Você vai se tornar cativo do pecado. Ele vai te aprisionar, e cada vez mais profundo, e mais profundo, e mais profundo. Só há liberdade verdadeiramente em Cristo. Em Cristo somos verdadeiramente livres. Talvez você esteja então vivendo as consequências de uma decisão, ou de decisões que te afastaram de Deus. Talvez você sinta que está em um exílio pessoal, distante da presença do Senhor. Mas assim como Deus não abandonou Israel, eu tenho uma boa notícia para dizer que Deus também não te abandonou. Ainda que você ache que Ele esteja longe, Ele não está longe, Ele está perto. E se você ouve nessa noite através da transmissão, e se você me ouve aqui, agora que nós estamos aqui cultuando ao Senhor, é porque ainda há esperança, enquanto há fôlego,
há esperança. Enquanto há fôlego, há renovo. Mesmo em meio ao cativeiro, então Deus continuou falando ao seu povo, através do profeta Isaías, Jeremias, Ezequiel. Ele continua falando nos dias de hoje também, meus irmãos, como está falando nessa noite. A questão é, vamos dar ouvidos ao Senhor? Será que você tem dado ouvidos ao que o Senhor tem falado? Ou vamos continuar obstinados, orgulhosos e autônomos, seguindo a vida, segundo a minha vontade? Assim como Israel, então nós somos chamados a reconhecer nossos pecados e voltar para Deus. Agora, qual tem sido o teu cativeiro? Será ele, seja ele literal ou figurativo? O Senhor nos lembra que nós não somos autossuficientes, que nós precisamos desesperadamente da graça de Deus. Você não consegue sair desse cativeiro sozinho. Eu costumo dizer que há uma falsa liberdade no mundo, há uma falsa liberdade. Eu sei, meus irmãos, que eu já caminhei nos lugares mais obscuros da vida. Eu sei de onde o Senhor me tirou. E sabe o que eu mais ouvia no mundo? E lá onde eu estava nos lugares mais obscuros da vida? Eu estou certinho. Eu estou certinho agora. Eu só estou fazendo isso. Antes a minha dose era essa, mas agora é só essa. Antes eu fazia isso, agora eu não faço isso, só faço aquilo. Nunca há uma verdadeira liberdade, meus irmãos. Eu costumo dizer que o inimigo solta a mão e pega o pescoço, solta o pescoço, pega o pé. Ele não te deixa livre nunca. Então talvez o teu cativeiro tenha sido literal, ou quem sabe figurativo, mas o mais importante é que não importa o quão longe você tenha ido, ou quão profundo seja a consequência do teu pecado. Deus oferece um novo começo hoje. É Ele que nos perdoa, assim, meus irmãos, é só Ele que pode fazer isso. Sozinho nós não conseguimos, nem com a ajuda de ninguém, a não ser Ele que traz verdadeira libertação para nós. É Ele que perdoa os nossos pecados. Não há obra alguma que possa perdoar os nossos pecados. Ele é o Redentor que transforma o deserto em um lugar de vida e restauração. Então, portanto, meus irmãos, ao olharmos para a história de Israel, somos desafiados aqui a examinar a nossa própria vida. Quais são as cisternas rachadas que você tem cavado? Onde nós temos colocado a nossa confiança? Quais são os ídolos que têm nos dominado? Pense, deixe o Espírito Santo agir, ouça Ele falar nessa noite. Quais os ídolos que têm te afastado de Deus? Ou quem sabe você tem caminhado com Deus, mas esse ídolo está te afastando, você tem notado, falando, não vou fazer isso porque esse ídolo aqui eu não posso mexer. Você não fala isso, mas verdadeiramente o nosso coração é inclinado para isso. E se nós não fizermos uma autoanálise, meus irmãos, quando nós estamos longe do Senhor, quais são os ídolos que têm te dominado? Então, quem sabe o dinheiro, o sucesso, a fama, o trabalho. E mais importante, meus irmãos, será que estamos dispostos a abandonar o nosso ídolo e confiar em Deus que nos chama a voltar para si? Deus ainda é o mesmo. Assim como Ele prometeu um novo começo para Israel, Ele também promete para você. Esse novo começo começa com um arrependimento. Então o chamado é esse: se arrependam, se arrependa. Esse é o chamado que o Senhor faz para nós nessa noite: se arrependa. Entregue a sua confiança total a Deus, que faz todas as coisas novas. Segundo ponto, meus irmãos, a promessa de restauração, um Deus de novos começos. Isaías 43, 14. E esse eu queria que você abrisse aí comigo. Diz assim a palavra do Senhor, Isaías 43, 14. Assim diz o Senhor, o seu Redentor, o Santo de Israel: por causa de vocês, enviarei inimigos contra a Babilônia, e todos os babilônios farei embarcar como fugitivos nos navios de que se orgulhavam.
Verso 15: eu sou o Senhor, o Santo Deus, Deus de vocês, o Criador de Israel, o seu Rei. Então o exílio babilônico aqui, meus irmãos, foi um período de dor, perda profunda, desolação para o povo de Israel. Eles estavam longe da terra natal, eles estavam longe então, num lugar estrangeiro, onde a cultura era pagã, onde eles eram forçados a abandonar o seu modo de vida, as suas tradições. Agora foram obrigados a abandonar tudo, porque eles estavam cativos na Babilônia. Jerusalém aqui então era a cidade que representava, como eu falei anteriormente, a presença de Deus. Agora havia sido destruído então o templo, onde eles adoravam o Senhor também. No lugar da alegria então e celebração havia um luto. No lugar de liberdade havia escravidão. E no lugar de esperança havia desespero. O salmo dessa época, um dos salmos dessa época, ecoa o sofrimento do povo. Salmo 137:1 diz assim: olha o que o salmista diz: junto aos rios da Babilônia, nós nos sentamos e choramos com saudade de Sião. Além da opressão física e emocional, o exílio então representava uma crise espiritual, pois muitos questionavam se Deus ainda estava com eles. E sabe, alguém tem questionado: será que Deus ainda está contigo? Ou quem sabe você mesmo tem se questionado: será que Deus ainda está comigo? Estou passando tantas dificuldades, será que Deus ainda é comigo? Estou sendo perseguido, será que Deus é comigo? Então, meus irmãos, o exílio aqui representava uma crise espiritual também. E muitos se questionavam: será que eles haviam sido completamente abandonados por Deus por causa dos seus pecados? Estavam vivendo então em um ambiente hostil, rodeado de ídolos, de costumes alheios à sua fé. Então os israelitas aqui, meus irmãos, enfrentavam grandes problemas, grandes dificuldades. Até eles enfrentavam o desafio de manter a sua identidade. Mas embora o exílio babilônico então tivesse trazido desespero, Deus nunca deixou de ser o Deus da promessa. Ao meio de tudo isso, Ele mesmo se intitula o Senhor, o seu Redentor, o Santo de Israel. Junto a essas palavras, então, não apenas lembra Israel de quem Deus é, mas reafirma que Ele é o mesmo no meio do juízo. Ele ainda continua sendo Deus que ama o povo dele. Ele age como um Redentor que busca restaurar e renovar, restabelecer o povo para a sua glória. E Ele continua então: por causa de vocês, enviarei inimigos contra a Babilônia, e todos os babilônios farei embarcar como fugitivo nos seus navios que se orgulhavam. É como eu falei, meus irmãos, se tem alguém que Deus está usando para corrigir o teu caminho, essa pessoa não vai ficar assim, meus irmãos. A vingança do Senhor não pertence a ti. Você está sendo perseguido, se em algum momento Deus está tratando contigo, quem sabe aferindo com você ferro com ferro, para tratar com as suas emoções, para tratar com o teu domínio próprio, não se preocupe, Deus também vai corrigir essa pessoa. Deus também vai corrigir. Assim Ele está falando aqui: por causa de vocês enviarei inimigos contra a Babilônia. Aqui então vemos Deus usando o profeta para comunicar ao seu povo que destruiria a Babilônia, por meio de outro povo, o povo persa. E Ele faria isso por causa de vocês, ou seja, por causa do seu amor, do compromisso que Ele tinha e da aliança que Ele tinha com esse povo. Ele ia fazer isso com esse povo remanescente. Mas essa redenção, meus irmãos, não era baseada em força humana, mas sim na graça, na fidelidade de Deus, na graça do Senhor, na promessa do Senhor. Ele prometeu e falou que o povo era dele, que Ele ia continuar com o povo, sim, e Ele continuou com o povo ainda que o povo estava lá exilado. E Ele prometeu para o povo que Ele ia trazer o povo à restauração. Agora o povo merecia? Não. Eu e você merecíamos? Não. Por isso, meus irmãos, que nós devemos olhar com compaixão para aqueles que estão perdidos, porque nós devemos olhar com compaixão para aqueles que ainda estão aprofundados no pecado.
Muitos falam assim, não, esse aí não merece, eu também não mereço, você não merece, nós não merecemos. É a misericórdia do Senhor, é a graça do Senhor que nos alcançou. Como comentou João Calvino, ele diz que Deus nos ama não porque somos dignos, mas porque Ele decidiu nos amar. E este amor é a essência da sua misericórdia. Ele nos ama não porque somos dignos, meus irmãos, por causa da sua misericórdia. Esse Deus, esse mesmo Deus dos judeus, é o Deus da igreja hoje, como eu falei no início. Ele continua sendo nosso Senhor, nosso Redentor. E apesar das nossas infidelidades, a palavra diz que Ele continua sendo fiel. Não importa se estamos presos em um cativeiro de culpa, remorso ou de escolhas erradas, existe uma promessa de liberdade para nós. E o verso 16 diz assim: assim diz o Senhor, que preparou um caminho no mar, e uma vereda às águas impetuosas. Verso 17: que fez sair os carros de guerra e os cavalos, o exército e a força, e eles jazem ali, e jamais se levantarão. Estão extintos, apagados, como um pavio. Aqui Deus lembra o seu povo da primeira libertação do povo, que foi do Egito. Ele fala assim: olha, eu sei que vocês estão aí, estão passando por tudo isso, as consequências são essas, porque vocês me abandonaram, vocês me deixaram de lado, mas eu quero que vocês se lembrem que eu libertei vocês lá do Egito, e vocês lembram com quem perseguiu vocês o que eu fiz? Ficaram lá no mar, eu abri o mar, e quando eles passaram eu fechei o mar, e eles apagaram como pavios, que não se acenderão mais, não se levantarão mais. Aqui Deus lembra então dessa libertação do primeiro cativeiro do povo, que ocorreu no Egito, sob a liderança de Moisés, quando ele abre o mar vermelho. Agora lembrar, meus irmãos, do que Deus já fez nas nossas vidas, nos enche de fé. E eu aconselho a você, quando você começar a esquecer, quando você começar a colocar ídolos no lugar do Senhor, quando você começar a se afastar, e que você sentir que está se afastando do Senhor, lembre da onde Ele te tirou. Lembre quem você era. Lembre quem você é hoje. Lembre de quem você é hoje em Cristo, e não do que Ele te deu. Não lembre só, fala assim: nossa, eu era pobre, agora eu sou rico. Não lembre só, eu não tinha isso, eu tenho aquilo, como tem aquele vídeo do menino que fala assim: ó, eu não era nada, agora eu sou baterista. Olha o que Deus faz. Lembra de quem você era, e de onde o Senhor te tirou, e onde Ele te colocou hoje. A palavra diz que Ele nos fez assentar-nos nos lugares celestiais. Ele nos deu o direito de ser chamados filhos. Ele nos adotou. Ele nos tirou, como diz o salmista, de um charco de lodo. Eu não sei qual era o charco de lodo que você estava, mas eu sei de onde Ele me tirou. E isso fortalece a nossa fé, meus irmãos. Então, quando você esquecer e você começar a se afastar do Senhor, lembre de onde Ele te tirou. E certamente Ele já fez grandes coisas na sua vida. Se você consegue te lembrar então de quando Ele te tirou do Egito, você consegue se lembrar de quando Ele tirou do Egito, quando Ele te libertou? Essas lembranças então, meus irmãos, nos enchem de fé e esperança novamente, sabendo que aquele Deus que nos libertou lá atrás é o mesmo Deus que está conosco hoje, e ainda que você tenha errado, você tenha caído, Ele está contigo. Ainda que vocês tenham se sentido cativo, um cativeiro emocional, espiritual, Ele ainda está contigo. Ele continua, Ele é o mesmo Deus ontem, hoje e sempre será. E com certeza Ele fará algo poderoso novamente. Por isso Ele diz em Isaías 43:18, diz assim: não fiquem lembrando das coisas passadas, nem pense nas coisas antigas. Aí você fala: não, mas eu não posso lembrar. Meus irmãos, você pode lembrar do passado, como eu acabei de falar, para lembrar de onde Deus te tirou. Mas essa lembrança não é algo mais que deve dar o norte para a sua vida. Ah, mas eu era assim.
Eu já fui isso, eu já fui aquele outro. Como eu falo, não fique dando testemunho para o diabo. Ah, mas eu era, principalmente homem, né? Fala, eu era valentão, eu já tive lá, já fiz isso, já briguei com 5, já... Não, tá ninguém, é nova criatura. É nova criatura, tu não conta isso, nem fala isso, não é testemunho. A não ser que alguém te pergunte, de onde Deus te tirou. Tu fala assim, eu era isso, isso, isso. Mas agora, eu estou na presença do Senhor, eu fui salvo por Ele, restaurado por Ele. Então muitas vezes, meus irmãos, não percebemos que Deus já está agindo, porque nossos olhos estão fixos demais no passado. Nós estamos olhando para as coisas do passado ainda. E como disse Augusto Nicodemos, Deus não é um Deus de rotina. E era essa palavra que eu tentava lembrar antes, meus irmãos. Rotina. Mas é um Deus de surpresas. É um Deus que nos surpreende. Quando nós achamos que não vai dar nada certo, quando nós achamos que é o fim, Ele nos dá novo começo. Ele renova nossas forças. Ele traz alegria de novo para aquele que estava triste. Ele faz então o impossível acontecer, porque sua glória é revelada em nosso desamparo. Quando ficamos presos às dores, frustrações, às perdas do passado, nossas mentes se tornam uma prisão, que impede-nos de enxergar possibilidades novas, do que Deus está colocando diante de nós. Ou seja, meus irmãos, reviver constantemente os erros cometidos, oportunidades perdidas, ou momentos de sofrimento, cria um ciclo de pensamento na nossa cabeça, e um ciclo de pensamento negativo. Eu passei por isso no final do ano agora, meus irmãos. Esse ano foi um ano difícil para mim no meu trabalho, e eu passei por esse ciclo, e ainda estou passando por um ciclo de negatividade. Eu pensava assim, vamos fazer para mim de novo, pronto, vamos fazer, eu vou trabalhar, eu vou fazer esse trabalho, nós vamos pagar. Simples assim, parece que aquilo aí já começa a me acelerar o coração, eu não tenho ansiedade, meus irmãos, mas eu confesso, começa a me deixar ruim. Eu falei para a Jaque, amor, esse ano eu não quero mais mexer com dinheiro, eu só vou fazer o serviço, quero fazer meu serviço para a glória de Deus, mas eu não quero ter que receber e falar para a pessoa, deu tanto, parece que a pessoa já vai falar assim, semana que vem, me arrepia até o cabelo, meus irmãos, mas é um ciclo que a gente precisa vencer, a gente precisa renovar as nossas esperanças, e lembrar que há novos começos. Pensa, não, Senhor, há novos começos. Se não está dando para você, faça como eu fiz, passa para outra pessoa, fala assim, resolve isso para mim. Para ela ficou bom, né? Ela vai mexer com o dinheiro. Mas é isso, meus irmãos, Deus é um Deus de novos começos. Então esse ciclo, meus irmãos, quando esses pensamentos negativos, ou algumas coisas que sofremos no passado, talvez venham influenciando a nossa vida, e isso vai se tornando então um ciclo de pensamento negativo, e nós mergulhamos então num estado de estagnação emocional e espiritual. Esse ciclo pode nos levar a um desânimo, e muitas vezes em depressão até, meus irmãos, pois nos fechamos para a esperança de algo novo. E você precisa ter uma esperança de algo novo, esperança de algo novo. Então focamos tanto no que se foi, que nos esquecemos que Deus é especialista em restaurar o que foi quebrado, e em transformar desertos em mananciais. Quando você vive no passado, você esquece de ser grato pelo presente, e assim você não consegue nem enxergar o futuro de renovação do que Deus está fazendo. Verso 19 diz assim, eis que faço coisa nova, agora mesmo ela está saindo à luz. Será que você não percebe? Será que vocês não percebem, melhor assim dizendo? Eis que porei um caminho no deserto, e rios nos lugares áridos. Os olhos deles estavam focados então no problema, e não conseguiam enxergar então o que Deus estava fazendo. A frase aqui, eis que faço uma coisa nova, é central para esse texto. Ele criou um caminho no mar durante a saída do povo do Egito, e agora Ele promete um caminho no deserto para esse povo. Deus não está então limitado ao passado. Os seus métodos são novos. Ele não está limitado lá no passado, mas Ele faz coisas novas na minha e na tua vida.
E eu creio que Ele tem feito, meus irmãos, Ele tem mudado, Ele tem criado novas oportunidades para nós, como essa que Ele está nos dando essa noite. Isso então nos ensina, meus irmãos, que o agir de Deus não se repete mecanicamente, mas Ele é adaptado às nossas circunstâncias atuais. Coisas que aconteciam lá e aconteceram com aquele povo lá, como eu falei, a idolatria deles era outra, a idolatria nossa é outra hoje. Como eu falei, talvez nós olhamos, quem sabe, para quem idolatra um pedaço de gesso, um pedaço de barro, de madeira, e não olhamos para nós mesmos que estamos idolatrando tantas outras coisas nas nossas vidas. Coisas materiais, não é um gesso, quem sabe, como eu falei, é um carro, um pedaço de lata. Quem sabe é os números que estão lá na tua conta. Porque nem dinheiro de papel quase nós não pegamos mais na mão agora, né, meus irmãos? Quase que perdemos o Pix essa semana ainda, né? Quase. Então isso nos ensina, meus irmãos, que o agir de Deus não se repete mecanicamente, mas Ele se renova, conforme as nossas circunstâncias, Ele renova nossas forças. Para Israel, então, essa promessa era um bálsamo em meio ao exílio. Eles haviam perdido tudo, a terra, o templo, a identidade. No entanto, Deus aqui estava assegurando que essa situação não era definitiva, que Ele prometeu um novo caminho no deserto e rios no deserto. Essa metáfora aqui é uma metáfora de como Ele supriria suas necessidades e renovaria a vida daquele povo. Essa promessa não é apenas para os israelitas, mas também para nós, nos dias de hoje, não é somente no passado, mas para nós nos dias de hoje. Muitas vezes, como eu falei, enfrentamos desertos financeiros, desertos no relacionamento, desertos emocionais, momentos em que tudo parece ser seco e sem vida. Isso é normal, são ciclos, são tempos, por isso que há tempo para todas as coisas, há tempo de chorar, há tempo de sorrir. Eclesiastes capítulo 3 diz isso. Então quem sabe o teu tempo hoje está de sorriso, mas amanhã pode ser um dia de triste, e um dia de chorar. Mas você não deve chorar a vida toda, que esse ciclo vai passar, e o Senhor vai te renovar. Então Deus nos lembra que Ele é capaz de trazer novidade e esperança mesmo em lugares mais improváveis. Então Deus não só libertou o povo, mas também restaurou a sua adoração. E o teólogo João Calvino diz que Deus nos ama, não porque somos dignos, como eu falei, mas porque Ele é misericordioso. Eu quero me encaminhar aqui mais para o final, meus irmãos, que as horas se avançam. E quantas vezes, né, meus irmãos, nós olhamos para a nossa vida e apenas vemos deserto? Quantos momentos sentimos assim? Quantos momentos será? Mas Isaías aqui nos desafia: será que vocês não percebem? Será que nós não temos percebido o quanto o Senhor tem feito na nossa vida? Será que nós não percebemos que o nosso Redentor aqui traz coisas novas? Assim como Israel experimentou então um novo começo ao sair do exílio, também nós experimentamos novos começos em Cristo. Em Cristo tudo se fez novo. Os rios no deserto aqui então mencionados, meus irmãos, para nós finalizar essa noite, por Isaías, apontam aqui para provisão milagrosa, e apontam aqui literalmente para Cristo, que nós vemos no Novo Testamento então um cumprimento em Jesus, que prometeu: quem beber dessa água, em João 4,14, quem beber dessa água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água jorrando para a vida eterna. Deus é maravilhoso, meus irmãos. Jesus em nossa vida aqui, então, Isaías aqui mostra, e nós vemos o cumprimento em Jesus. E cada gota, meus irmãos, de suor, cada lágrima derramada, tem um valor eterno para o Senhor. O deserto não é o fim da história, mas aqui Deus manifesta a sua provisão, é no deserto que Ele manifesta a sua provisão. E eu finalizo aqui perguntando uma coisa, meus irmãos. Israel estava chorando lá no exílio, não estava? O salmista disse para nós aqui que eles choravam com saudade do templo.
Mas eles não tinham tempo antes? Eles tinham tempo. E a palavra nos mostrou que, na verdade, eles já estavam rebeldes antes mesmo de ir para o cativeiro. Mas lá no cativeiro eles se lamentavam, dizendo: aqui agora só tem falsos deuses, aqui nós não temos templo, aqui não tenho isso, aqui não tenho aquilo. E quantos que se afastam do Senhor e começam assim, meus irmãos, aí, agora eu não tenho isso. Mas teve oportunidade, e agora está passando por um deserto. Teve oportunidade de adorar o Senhor, teve oportunidades, quantos que não esperam chegar na velhice, falam assim: ai, como eu queria ser novo hoje para servir o Senhor, como que eu queria ter saúde, como que eu queria ter isso, como eu queria ser aqui, ai, como eu queria voltar no tempo. Mas quando tiveram a oportunidade, não o fizeram. Então, meus irmãos, que nós venhamos aproveitar o propósito, e o propósito final é ser um povo escolhido por Deus, para viver para a sua glória. E eu finalizo aqui, Isaías 43, 20, diz assim a palavra de Deus: os animais do campo me glorificarão, os chacais e os filhotes de avestruz também, porque porei água no deserto, e rios em lugares áridos, para dar de beber ao meu povo, ao meu escolhido, a este povo que formei para mim, para celebrar o meu louvor. Então a disciplina de Deus aqui, com o seu povo, tinha o objetivo de levar o povo à compreensão mais profunda da sua identidade. Por isso que eu falei que muitas vezes nós passamos por desertos, por Babilônia, passamos, e Deus permite, para que a nossa adoração volte ao fervor, volte à verdadeira adoração, para que nossa adoração não seja só de lábios, mas seja de coração quebrantado, de coração que se arrepende verdadeiramente, de coração que se volta ao Senhor, de corações quebrantados na presença do Senhor. Agora você se lembra de onde o Senhor te tirou? Então que essa noite você possa se lembrar daquilo que o Senhor fez, e daquilo que o Senhor está fazendo, e daquilo que o Senhor vai fazer ainda. Que a tua esperança seja renovada nessa noite, que a tua esperança seja renovada nessa semana, nesse mês. O Senhor é um Deus de novos começos. O Senhor está te dando uma oportunidade hoje, para mim e para você, para novos começos. Novos começos. Está nos dando a oportunidade de se libertar de coisas que nos cercavam, que nos prendiam. E eu quero te convidar a se colocar de pé para nós orar nessa noite. Chamar os irmãos para nós adorar mais uma vez ao Senhor. Então o Senhor nos chama, meus irmãos, para viver como um povo, para o louvor dEle. E para isso é necessário, meus irmãos, um compromisso diário de se render, e render a nossa vida a Ele. Isso significa abrir mão da autossuficiência, da distração. O que tem te distraído? O que tem tirado o teu tempo? Será que são as preocupações? O que tem te afastado do propósito do Senhor? O que tem sido ídolo que tem te afastado? Que possamos viver cada dia mais com um propósito de glorificar a Deus, sabendo que Ele está conosco em cada passo da nossa jornada. Vamos orar. Senhor Deus, nós te louvamos, Pai. Nós te bendizemos, Senhor Deus, e queremos aqui, Senhor Deus, pedir perdão ao Senhor, Pai. Se as nossas negligências, Pai, se muitas vezes temos negligenciado, temos criado ídolos modernos, Senhor Deus, a qual tem tomado o teu lugar de adoração em nossas vidas. Quem sabe temos criado ídolos, Senhor Deus, que tem nos afastado da tua presença, tem nos afastado, Senhor Deus, de te louvar eternamente, louvar ao Senhor, Senhor Deus, em momentos, Pai, a qual nós não temos visto, Pai, o Senhor agir, e o nosso louvor tem se tornado vazio. Temos louvado ao Senhor com os nossos lábios, mas o nosso coração muitas vezes tem estado longe do Senhor, Pai. Ficamos presos muitas vezes nas dores, nos erros, nos erros do passado, até em vitórias antigas, Pai, do passado tem nos cercado, Pai. Senhor Deus, o nosso pedido nessa noite é que mais uma vez, como o povo de Israel, Pai,
foi alcançado pela tua misericórdia. Como o povo de Israel, Senhor Deus, recebeu a promessa do Senhor de ter um renovo e um novo começo, e a tua palavra diz que as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. O que nós te pedimos nessa noite, Pai, é que o Senhor faça tudo novo em nossas vidas. Que, Senhor Deus, o Senhor possa fazer como fez o povo de Israel, abrir caminho no deserto. Que o Senhor possa trazer a água viva novamente à nossa vida, a esperança e a confiança no Senhor, e não na força do nosso braço, não naquilo que nós temos ou possuímos, mas sim no Senhor. Nos ajuda, Pai, nos ajuda, Senhor Deus, tenha misericórdia de nós. E se há alguém em nosso meio, Senhor Deus, que ainda está cativo, quem sabe nem do Egito foi retirado ainda, se encontra no Egito, ou se alguém que está em Babilônia sendo tratado pelo Senhor, Pai, que o Senhor possa usar de misericórdia, nos tirar desse cativeiro, tirar esse irmão, essa irmã, desse cativeiro do passado, que ele possa lembrar que o Senhor fez lá atrás, o Senhor ainda continua fazendo, que o Senhor ainda vai fazer muito mais ainda na sua vida, Pai. Assim nós te pedimos, Pai, nós te louvamos nessa noite, Pai, em nome de Jesus, nós vamos te adorar nesse momento, Pai, e queremos te adorar em espírito e em verdade, Pai, sabendo que o Senhor está aqui no nosso meio, sabendo que o Senhor está aqui fazendo tudo novo novamente, Pai. Assim nós te louvamos em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Meus irmãos, vamos adorar mais uma vez o Senhor.